E aí, gente, tudo bem? Vamos continuar agora as 6 lições de Ludwig von Mises. A gente está no capítulo 2, que é a segunda lição, é o socialismo. Estou em Buenos Aires a convite do Centro de Difusión de la Economía Libre, que vem a ser economia livre. O que significa esse sistema de liberdade econômica? A resposta é simples. É a economia de mercado. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo. É a forma pela qual, ao vender e ao comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Quando falamos desse sistema de organização econômica, a economia de mercado, empregamos a expressão liberdade econômica. Frequentemente, as pessoas se equivocam quanto ao seu significado, supondo que liberdade econômica seja algo inteiramente dissociado de outras liberdades e que essas outras liberdades que reputam mais importantes possam ser preservadas mesmo que na ausência de liberdade econômica. Mas liberdade econômica significa, na verdade, que é dado às pessoas que a possuem o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. A pessoa tem o direito de escolher sua carreira, tem liberdade para fazer o que quer. É óbvio que não compreendemos liberdade no sentido que hoje tantos atribuem à palavra. O que queremos dizer é antes que, através da liberdade econômica, o homem é libertado das condições naturais. Nada há, na natureza, que possa ser chamado de liberdade. Há apenas a regularidade das leis naturais, a que o homem é obrigado a obedecer para alcançar qualquer coisa. Quando se trata de seres humanos, atribuímos à palavra liberdade o significado exclusivo de liberdade na sociedade. Não obstante, muitos consideram que as liberdades sociais são independentes umas das outras. Os que hoje se intitulam liberais têm reivindicado programas que são exatamente o oposto das políticas que os liberais do século XIX defendiam em seus programas liberais. Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, de encarceramento sem julgamento podem todas elas ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na Constituição. Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de se publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece e o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseja seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Num sistema socialista é diferente. As carreiras são decididas por decreto do governo. Este pode ordenar às pessoas que não lhe sejam gratas, aquelas cuja presença não lhe pareça conveniente em determinadas regiões, que se mudem para outras regiões e outros lugares. E sempre há como justificar e explicar o semelhante procedimento. Declara-se que o plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a 5.000 milhas de distância do local onde ele estava sendo ou poderia ser incômodo aos detentores do poder. É verdade que a liberdade possível numa economia de mercado não é uma liberdade perfeita no sentido metafísico, mas a liberdade perfeita não existe. É só no âmbito da sociedade que a liberdade tem algum significado. Os pensadores que desenvolveram no século XVIII a ideia da lei natural, sobretudo Jean-Jacques Rousseau, acreditavam que um dia, num passado remoto, os homens haviam desfrutado de algo chamado liberdade natural. Mas, nesses tempos remotos, os homens não eram livres, estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes que eles mesmos. As famosas palavras de Rousseau: o homem nasceu livre e se encontra acorrentado em toda parte. Talvez soem bem, mas na verdade o homem não nasceu livre. Nasceu como uma frágil criança de peito, sem a proteção dos pais. Sem a proteção proporcionada a esses pais pela sociedade, não teria podido sobreviver. Liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais como estes dependem dele. A sociedade, quando regida pela economia de mercado, pelas condições de economia livre, apresentam uma situação em que todos prestam serviços a seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Acredita-se que
Existem na economia de mercado chefões que não dependem da boa vontade e do apoio dos demais cidadãos. Os capitães da indústria, os homens de negócios, empresários seriam verdadeiros chefões do sistema econômico, mas isso é uma ilusão. Quem manda no sistema econômico são os consumidores. Se estes deixam de prestigiar um ramo de atividade, os empresários deste ramo são compelidos a abandonar sua eminente posição no sistema econômico ou a ajustar suas ações aos desejos e às ordens dos consumidores. Uma das mais notórias divulgadoras do comunismo foi Beatrice Potter, nome de solteira de Lady Passfield, também muito conhecida por conta de seu marido, Sidney Webb. Essa senhora, filha de um rico empresário, trabalhou quando jovem como secretária do pai. Em suas memórias, ela escreve: "Nos negócios de meu pai, todos tinham de obedecer às ordens dadas por ele, o chefe. Só a ele competia dar ordens e a ele ninguém dava ordem alguma. Esta é uma visão muito acanhada. Seu pai recebia ordens dos consumidores, dos compradores. Lamentavelmente, ela não foi capaz de perceber essas ordens. Não foi capaz de perceber o que ocorre numa economia de mercado exclusivamente voltada que estava para as ordens expedidas dentro dos escritórios ou da fábrica do pai. Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras que o grande economista francês Frédéric Bastiat usou como título de um dos seus brilhantes ensaios. "Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas." O que se vê, o que não se vê. Mais fácil assim, né? Para compreender como funciona o sistema econômico, temos de levar em conta não só o que pode ser visto, mas também o que não pode ser diretamente percebido. Por exemplo, uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala. O que não se pode ouvir são as ordens dadas ao chefe por seus clientes. O fato é que, no sistema capitalista, os chefes em última instância são os consumidores. Não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disso é o fato de que lhe assiste o direito de ser tolo. Esse é o privilégio do soberano. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém o pode impedir de cometê-los, embora, obviamente, deve-se pagar por eles. Quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que está livre de erros, que sempre sabe o que melhor lhe conviria. Muitas vezes, os consumidores compram ou consomem artigos que não deviam comprar ou consumir, mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir, através de um controle sobre o que as pessoas consomem, que elas se prejudiquem, é falsa. A visão do governo como uma autoridade paternal, um guardião de todos, é a própria dos adeptos do socialismo. Nos Estados Unidos, o governo empreendeu certa feita. Há alguns anos, uma experiência que foi qualificada de nobre. Essa nobre experiência constituiu numa lei que declarava ilegal o consumo de bebidas tóxicas. Não há dúvida que muita gente se prejudica ao beber conhaque e uísque em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo. Certamente, há muitas pessoas que fumam demais, não obstante o fato de que não fumar seria melhor para elas, certo? Isso suscita um problema que transcende em muito a discussão econômica. Põe a nu o verdadeiro significado da liberdade. Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte: será que o corpo é tudo? Não seria a mente de um homem muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom? O verdadeiro predicado humano? Se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, não podemos replicar a quem afirme: mais importante ainda que é o corpo é a mente, é a alma. O homem se prejudica muito mais ao ler maus livros, ouvir música ruim e assistir a maus filmes. É por isso que é dever do governo impedir que se cometam esses erros. E, como todos sabem, por centenas de anos os governos e autoridades acreditaram que esse era de fato seu dever. Nem isso aconteceu em épocas remotas. Não faz muito tempo, houve na Alemanha um governo que considerava o seu dever discriminar as boas e más pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que na juventude fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte em Viena. Era o bom e o mal segundo a ótica de um pintor de cartão postal, e tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daquelas do Führer Supremo. A partir do momento em que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão, que podemos responder a quem afirme ser o controle dos livros e das ideias muito mais importante, liberdade significa realmente liberdade para errar. Isso precisa ser bem compreendido.
Podemos ser extremamente críticos com relação ao modo como nossos cidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua vida. Podemos considerar o que fazem absolutamente insensato e mal. Numa sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam mudar seu modo de vida. Eles podem escrever livros, escrever artigos, fazer conferências, podem até fazer pregações nas esquinas se quiserem, e faz-se isso em muitos países, mas ninguém tenta policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las. É essa a diferença entre escravidão e liberdade. O escravo é obrigado a fazer o que seu superior lhe ordena que faça, enquanto cidadão livre, e é por isso que significa liberdade. Tem a possibilidade de escolher seu próprio modo de vida. Sem dúvida, esse sistema capitalista pode ser, e é de fato, mal usado por alguns. É certamente possível fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas se tais coisas contam com a aprovação da maioria do povo, uma voz discordante terá sempre algum meio de tentar mudar as ideias dos seus concidadãos. Pode tentar persuadi-los, convencê-los, mas não pode tentar constrangê-los pela força policial do governo. Na economia de mercado, todos prestam serviços aos seus concidadãos, ao prestarem serviços a si mesmos. Era isso que tinha em mente os pensadores liberais do século XVIII quando falavam da harmonia dos interesses, corretamente compreendidos, de todos os grupos e indivíduos que constituem a população. E foi essa a doutrina da harmonia de interesses que os socialistas se opuseram. Falaram de um conflito inconciliável de interesses entre vários grupos. O que significa isso? Quando Karl Marx, no primeiro capítulo do Manifesto Comunista, esse pequeno panfleto que inaugurou seu movimento socialista, sustentou a ideia de um conflito inconciliável entre as classes, só pode evocar como ilustração a sua tese exemplos tomados das condições da sociedade pré-capitalista. Nos estágios pré-capitalistas, a sociedade se dividia em grupos hereditários de status, na Índia denominados castas. Numa sociedade de status, um homem não nascia, por exemplo, cidadão francês. Nascia na condição de membro da aristocracia francesa, ou da burguesia francesa, ou do campesinato francês. Durante a maior parte da Idade Média, era simplesmente um servo. E a servidão na França ainda não havia sido inteiramente extinta, mesmo depois da Revolução Americana. Em outras regiões da Europa, a sua extinção ocorreu ainda mais tarde. Mas a pior forma de servidão, forma que continuou existindo mesmo depois da abolição da escravatura, era o que tinha lugar nas colônias inglesas. O indivíduo herdava seu status dos pais e o conservava por toda a vida. Transferia-o aos filhos. Cada grupo tinha privilégios e desvantagem. Os de status mais elevados tinham apenas privilégio. Os de status inferior, só desvantagens. E não restava ao homem nenhum outro meio de escapar às desvantagens legais impostas por seu status, senão a luta política contra as outras classes. Nessas condições, podia-se dizer que havia um conflito inconciliável de interesse entre senhores de escravos e escravos, porque o interesse dos escravos era livrar-se da escravidão, da qualidade de escravos, e sua liberdade significava para os seus proprietários uma perda. Assim sendo, não há dúvida de que tinha de existir forçosamente um conflito inconciliável de interesses entre os membros de várias classes. Não devemos esquecer que nesses períodos em que as sociedades de status predominaram na Europa, bem como nas colônias que os europeus fundaram posteriormente à América, as pessoas não se consideravam ligadas de nenhuma forma especial às demais classes da sua própria nação. Sentiam-se muito mais solidárias com os membros de suas classes nos outros países. Um aristocrata francês não tinha os franceses das classes inferiores na conta dos seus concidadãos. Aos seus olhos, eles não eram mais do que ralé, que não lhes agradava. Seus iguais eram os aristocratas dos demais países, os da Itália, Inglaterra, Alemanha, por exemplo. O efeito mais visível desse estado de coisas era o fato de que os aristocratas de toda a Europa falarem a mesma língua. O francês, idioma não compreendido fora da França pelos demais grupos da população. As classes médias, a burguesia, tinha sua própria língua, enquanto classes baixas, que é o campesinato, usavam dialetos locais, muitas vezes não compreendidos por outros grupos da população. O mesmo se passava com relação aos trajes. Quem viajasse de um país para o outro em 1750 constataria que as classes mais elevadas, os aristocratas, se vestiam em geral de maneira idêntica em toda a Europa, e que as classes baixas usavam roupas diferentes. Vendo alguém na rua, era possível perceber de imediato, pelo modo como se vestia a sua classe, o seu status.
É difícil avaliar o quanto essa situação era diversa da atual. Se venho dos Estados Unidos para a Argentina e vejo um homem na rua, não posso dizer qual é o seu status. Concluo apenas que é um cidadão argentino, não pertencente a nenhum grupo sujeito a restrições legais. Isto é algo que o capitalismo nos trouxe. Sem dúvida, há também diferenças entre as pessoas no capitalismo. Há diferenças entre relação à riqueza, diferenças essas que os marxistas equivocadamente consideram equivalentes àquelas antigas que separavam os homens na sociedade de status. Numa sociedade capitalista, as diferenças entre os cidadãos não são como as que se verificam numa sociedade de status. Na Idade Média, e mesmo bem depois, em muitos países, uma família podia ser aristocrata e possuidora de grande fortuna. Podia ser uma família de duques ao longo de séculos e séculos, fossem quais fossem suas habilidades, talentos, caráter ou moralidade. Já nas modernas condições capitalistas, verifica o que foi tecnicamente denominado pelos sociólogos de mobilidade social. O princípio segundo o qual a mobilidade social opera, nas palavras do sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto, é o da circulation des elites, circulações das elites. Isso significa que haverá sempre no topo da escada social pessoas ricas, politicamente importantes, mas essas pessoas são elites, estão em contínua mudança. Isso se aplica perfeitamente a uma sociedade capitalista. Não se aplicaria a uma sociedade pré-capitalista de status. As famílias consideradas as grandes famílias aristocráticas da Europa permanecem as mesmas até hoje. Ou melhor, são formadas hoje pelos descendentes de famílias que constituíam a nata na Europa há 8, 10 ou mais séculos. Os capetos de Bourbon, que por um longo período dominaram a Argentina, já eram uma casa real desde o século X. Reinavam sobre o território hoje chamado Le de France, ampliando seu reino a cada geração. Mas numa sociedade capitalista há uma contínua mobilidade. Pobres que enriquecem e descendentes de gente rica que perdem a fortuna e se tornam pobres. Vi hoje, numa livraria de rua do centro de Buenos Aires, a biografia de um homem que viveu na Europa no século XIX e que foi tão eminente, tão importante, tão representativo dos altos negócios europeus daquela época, que até hoje, aqui nesse país tão distante da Europa, encontram-se à venda exemplares da história da sua vida. Tive a oportunidade de conhecer o neto desse homem, tem o mesmo nome do avô, e conserva o direito de usar o título nobiliário que este, que começou a vida como ferreiro, recebeu 80 anos atrás. Hoje, esse seu neto é um fotógrafo pobre na cidade de Nova York. Outras pessoas pobres, à época em que o avô desse fotógrafo se tornou um dos maiores industriais da época, são hoje capitães de indústria. Todos são livres para mudar seu status. É isso que distingue o sistema de status do sistema capitalista de liberdade econômica, em que as pessoas só podem culpar a si mesmas se não chegam a alcançar a posição que almejam. O mais famoso industrial do século XX continua sendo Henry Ford. Ele começou com umas poucas centenas de dólares emprestados por amigos. Em muito pouco tempo implantou um dos mais importantes empreendimentos de grande vulto do mundo. E podemos encontrar centenas de casos semelhantes todos os dias. Diariamente, o New York Times publica longas notas sobre pessoas que faleceram. Lendo essas biografias, podemos deparar, por exemplo, com o nome de um eminente empresário que tinha iniciado a vida como vendedor de jornais nas esquinas de Nova York. Ou com outro que tem iniciado como contínuo por ocasião de sua morte, era o presidente da mesma instituição bancária, onde começava no mais baixo degrau da hierarquia. Evidentemente, nem todos conseguem alcançar tais posições. Nem todos querem alcançá-las. Há pessoas mais interessadas em outras coisas. Para elas, no entanto, há hoje certos caminhos que não estavam abertos nos tempos da sociedade feudal, na época da sociedade de status. O sistema socialista, contudo, proíbe essa liberdade fundamental, que é a escolha da própria carreira. Nas condições socialistas, há uma única autoridade econômica, e essa detém o poder de determinar todas as questões atinentes à produção. Um dos traços característicos de nossos dias é o uso de muitos nomes para designar uma mesma coisa. Um sinônimo de socialismo e comunismo é planejamento. Quando falam de planejamento, as pessoas se referem evidentemente a um planejamento central, o que significa um plano único feito pelo governo. Um plano que impede todo o planejamento feito por outra pessoa. Uma senhora inglesa que
é também membro da Câmara Alta, escreveu um livro intitulado Plan or No Plan, obra muito bem recebida no mundo inteiro. Que significa o título desse livro? Ao falar plano, a autora se refere unicamente ao tipo de planejamento concebido por Lenin, Stalin e seus sucessores, o tipo que determina todas as atividades de todo o povo de uma nação. Por conseguinte, essa senhora só leva em conta o planejamento central, que exclui todos os planos pessoais que os indivíduos possam ter. Assim sendo, seu título, Plan or No Plan, revela-se um logro, uma burla. A alternativa não está em plano central versus nenhum plano. Na verdade, a escolha está entre planejamento total feito por uma autoridade governamental central e a liberdade de cada indivíduo para traçar seus próprios planos, fazer o próprio planejamento. O indivíduo planeja sua vida todos os dias, alterando seus planos diários sempre que o queira. O homem livre planeja diariamente, segundo suas necessidades. Dizia ontem, por exemplo, planejo trabalhar pelo resto dos meus dias em Córdoba. Agora informado de que as condições em Buenos Aires estão melhores, muda seus planos e diz, em vez de trabalhar em Córdoba, quero ir para Buenos Aires. É isso que significa liberdade. Pode ser que ele esteja enganado, e pode ser que a saída para Buenos Aires se revele um erro. Talvez as condições lhe tivessem sido mais propícias em Córdoba, mas ele foi o autor dos próprios planos. Submetido ao planejamento governamental, o homem é como um soldado num exército. Não cabe a um soldado o direito de escolher sua guarnição, a praça onde servirá. Cabe-lhe cumprir ordens, e o sistema socialista, como saibam, e admitiam Karl Marx, Lenin e todos os líderes socialistas, consiste na transposição do regime militar a todo o sistema de produção. Marx falou de exércitos industriais e Lenin impôs a organização de tudo, o correio, as manufaturas e os demais ramos industriais segundo o modelo do exército. Portanto, no sistema socialista, tudo depende da sabedoria, dos talentos e dos dons daqueles que constituem a autoridade suprema. O que o ditador supremo ou seu comitê não sabe, não é levado em conta, mas o conhecimento acumulado pela humanidade em sua longa história não é algo que se possa só uma pessoa deter. Acumulamos ao longo dos séculos um volume tão incomensurável de conhecimentos científicos e tecnológicos que se torna humanamente impossível ao indivíduo o domínio de todo esse cabedal, por extremamente bem dotado que ele seja. Acresce que alguns homens são diferentes, desiguais e sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, menos em outro, e aos que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas outras pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor do seu achado. Alguns capitalistas que possam perscrutar o futuro, que se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer, são uns loucos, mas deixarão de dizê-lo quando constatarem que o empreendimento que qualificam um absurdo ou loucura está florescendo e que toda a gente está feliz por comprar seus produtos. Agora, no sistema marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve primeiro ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. E isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando, ou o ditador supremo em pessoa, tem o poder de decidir. E se essas pessoas, por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou de instrução, forem incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Podemos evocar exemplos da história militar. Napoleão era indubitavelmente um gênio em questões militares. Não obstante, viu-se certa feita diante de um grave problema. Sua incapacidade para resolvê-lo culminou na sua derrota e no subsequente exílio na solidão de Santa Helena. O problema de Napoleão podia se resumir a uma pergunta: como conquistar a Inglaterra? Para fazê-lo, precisava de uma esquadra capaz de cruzar o Canal da Mancha. Houve então pessoas que lhe garantiram conhecer um meio seguro de levar a cabo aquela travessia. Essas pessoas, numa época de embarcações à vela, traziam uma nova ideia de barcos movidos a vapor, mas Napoleão não compreendeu sua proposta. Depois houve o famoso Generalstab da Alemanha. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior alemão era universalmente considerado insuperável em ciência militar. Reputação análoga tinha o Estado-Maior do General Foch, na França.
Mas nem os alemães, nem os franceses, que sob o comando do general Foch derrotaram posteriormente os alemães, perceberam a importância da aviação para fins militares. O Estado-Maior alemão declarava: a aviação é um mero divertimento, voar é bom para os desocupados. Do ponto de vista militar, só Zeppelins têm importância. E os franceses eram da mesma opinião. Mais tarde, no intervalo entre as duas guerras mundiais nos Estados Unidos, um general se convenceu de que a aviação seria de extrema importância na guerra que se aproximava, mas todos os peritos do país pensavam o contrário. Ele não conseguiu convencê-los. Sempre que tentamos convencer um grupo de pessoas que não depende diretamente da solução de um problema, o fracasso é certo. Isso se aplica também aos problemas não econômicos. Muitos pintores, poetas, escritores e compositores já se queixaram de que o público não reconhecia sua obra e os obrigava a permanecer na pobreza. Não há dúvida de que o público pode ter julgado mal, mas quando promulgam que o governo deve subsidiar os grandes artistas, pintores e escritores, esses artistas estão completamente errados. A quem deveria o governo confiar a tarefa de decidir se determinado estreante é ou não de fato um grande pintor? Teria de se valer da apreciação dos críticos, dos professores de história de arte, que sempre voltados para o passado até hoje deram raras mostras de seu talento no que tange a descoberta de novos gênios. Essa é a grande diferença de um sistema de planejamento e um sistema em que é dado a cada um planejar e agir por conta própria. É verdade, obviamente, que grandes pintores e grandes escritores suportaram muitas vezes situações de extrema penúria. Podem ter tido êxito em sua arte, mas nem sempre em ganhar dinheiro. Van Gogh foi por certo um grande pintor. Teve de sofrer agruras insuportáveis e acabou por se suicidar aos 37 anos de idade. Em toda a sua existência, vendeu apenas uma tela, comprada por um primo. Afora essa única venda, viveu do dinheiro do irmão, que apesar de não ser artista nem pintor, compreendia as necessidades de um pintor. Hoje, não se compra um Van Gogh por menos de 100 ou 200 mil dólares. No sistema socialista, o destino de Van Gogh poderia ter sido diverso. Algum funcionário do governo teria perguntado a alguns pintores famosos a quem Van Gogh seguramente nem sequer teria considerado artista. Se aquele jovem, um tanto louco ou completamente louco, era de fato um pintor que valesse a pena subsidiar. E com toda certeza eles teriam respondido: não é um pintor, não é um artista, não passa de uma criatura que desperdiça tinta. E o teriam enviado a trabalhar numa indústria de laticínios ou para um hospício. Todo esse entusiasmo pelo socialismo, manifestado pelas novas gerações de pintores, poetas, músicos, jornalistas, atores, baseia-se, portanto, numa ilusão. Refiro-me a isso porque esses grupos estão entre os mais fanáticos defensores da concepção socialista. Quando se trata de escolher entre socialismo e capitalismo como sistema econômico, o problema é um tanto diferente. Os teóricos do socialismo jamais suspeitaram que a indústria moderna, juntamente com todos os processos do moderno mundo dos negócios, se basearia no cálculo. Os engenheiros não são de maneira alguma os únicos a planejarem com base em cálculos. Também os empresários são obrigados a fazê-lo. E os cálculos do homem de negócio se baseiam todos no fato de que, na economia de mercado, os preços em dinheiro dos bens não só informam o consumidor, como fornecem ao negociante informações de importância vital sobre os fatores de produção. Porquanto o mercado tem por função primordial determinar não só o custo da última parte do processo de produção, mas também o dos passos intermediários. O sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre vários empresários que disputam entre si os fatores de produção, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos e o fator humano de produção, ou seja, os salários pagos à mão de obra. Esse tipo de cálculo que o empresário realiza não pode ser feito se ele não tem os preços fornecidos pelo mercado. No instante mesmo em que se abolir o mercado, e é o que os socialistas gostariam de fazer, ficariam inutilizados todos os cômputos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos. Os tecnólogos podem continuar fornecendo grande número de projetos que, do ponto de vista das ciências naturais, podem ser todos igualmente exequíveis. Mas são os cálculos baseados no mercado, realizados pelo homem de negócios, que são indispensáveis para se determinar qual desses projetos é o mais vantajoso do ponto de vista econômico. Em contraposição ao que se passa no socialismo.
O fato é que o cálculo econômico e, por conseguinte, todo o planejamento tecnológico só é possível quando existem preços em dinheiro, não só para bens de consumo, como para os fatores de produção. Significa que é preciso haver um mercado para todas as matérias-primas, todos os artigos semi-acabados, todos os instrumentos e máquinas e todos os tipos de trabalho e de serviços humanos. Quando se descobriu esse fato, os socialistas não souberam reagir adequadamente. Por 150 anos tinham afirmado: todos os males do mundo advêm da existência de mercados e de preços de mercado. Queremos abolir o mercado e, com ele, é claro, a economia de mercado, substituindo-a por um sistema sem preços e sem mercados. Queriam abolir o que Marx chamou de caráter de mercadoria, das mercadorias e do trabalho. Confrontados com esse novo problema, os teóricos do socialismo, sem resposta, acabaram por concluir: não aboliremos o mercado por completo. Faremos de conta que existe um mercado, como as crianças quando brincam de escolinha. Olha que bacana. A questão é que todos sabem, as crianças quando brincam de escolinha não aprendem coisa alguma. É só uma brincadeira, é uma simulação e se pode simular muitas coisas. Este problema seria muito difícil e complexo, e para analisá-lo em toda sua amplitude seria necessário um pouco mais de tempo do que o que tenho aqui. Explanei-o em detalhes em meus escritos. Em 6 palestras não posso compreender uma análise de todos os seus aspectos. Assim sendo, quero sugerir-lhes que, caso estejam interessados num problema básico de impossibilidade do cálculo e do planejamento no socialismo, a leitura de meu livro A Ação Humana, encontrável em espanhol em excelente tradução. Mas leiam também outros livros, como o do economista norueguês Trygve Hoff, que escreveu sobre o cálculo econômico. E se não quiserem ser unilaterais, recomendo a leitura do livro socialista mais respeitado sobre o assunto, da autoria do eminente economista polonês Oskar Lange, que foi por algum tempo professor numa universidade americana. Tornou-se depois embaixador da Polônia, voltando posteriormente para seu país. Provavelmente me perguntarão: mas e a Rússia? Como enfrentam os russos esse problema? Nesse caso, a questão muda de figura. Os russos gerem seu sistema socialista no âmbito de um mundo em que existem preços para todos os fatores de produção, para todas as matérias-primas, para tudo. Por conseguinte, podem utilizar em seu planejamento os preços do mercado mundial. E visto que há certas diferenças entre as condições reinantes na Rússia e as reinantes nos Estados Unidos, frequentemente, o resultado é que, para os russos, parece justificável e aconselhável, de seu ponto de vista econômico, algo que, para os americanos, absolutamente não se justificaria economicamente. A experiência soviética, ou experimento, como foi chamada, não prova coisa alguma, nada revela sobre o problema fundamental do socialismo, é o problema do cálculo. Mas teríamos razões para caracterizá-la como experiência? Não creio que no campo da ação humana e da economia possamos ter algo que se assemelhe a um experimento científico. Não se pode fazer experimentos de laboratório no campo da ação humana, porque um experimento científico requer a réplica de um mesmo procedimento sobre diversas condições, ou a manutenção das mesmas condições acompanhada da criação de talvez um único fator. Por exemplo, se injetarmos num animal canceroso um medicamento experimental, o resultado pode ser o desaparecimento do câncer, certo? Poderemos testar isso com vários animais da mesma raça, portadores da mesma doença. Se tratarmos parte deles com um novo método e não tratarmos outros, poderemos comparar os resultados. Ora, nada disso é viável no campo da ação humana. Não há experimentos de laboratório nesse plano. A chamada experiência soviética mostra tão somente que o padrão de vida na Rússia soviética é incomparavelmente inferior ao padrão alcançado pelo país mundialmente reputado, o paradigma do capitalismo, os Estados Unidos. Se dissermos isso a um socialista, ele certamente contestará: as coisas na Rússia estão correndo maravilhosamente bem? E a gente responderá: podem estar maravilhosas, mas o padrão de vida é em média muito baixo. Então ele retrucará: sim, mas lembre o quanto os russos sofreram com os czares e a terrível guerra que tivemos de enfrentar. Não quero aqui discutir se esta é ou não uma explicação correta, mas quando se nega que as condições tenham sido as mesmas, nega-se ao mesmo tempo que tenha havido uma experiência. O que se deveria afirmar, e seria muito mais correto, é:
O socialismo na Rússia não ocasionou, em média, uma melhora das condições do homem comparável à melhoria das condições verificada no mesmo período nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase toda semana tem-se notícia de um novo invento, um novo aperfeiçoamento. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial, porque milhares e milhares de indústrias estão empenhados, noite e dia, em descobrir algum novo produto que satisfaça o consumidor, ou seja, de produção menos dispendiosa, ou seja, melhor e menos oneroso que os produtos já existentes. Não é o altruísmo que os move, é o seu desejo de ganhar dinheiro, e o efeito foi quase que o padrão de vida se elevou. Nos Estados Unidos, a níveis quase miraculosos quando confrontados às condições reinantes há 50 ou 100 anos atrás. Mas na Rússia soviética, onde esse sistema não vigora, não se verifica um desenvolvimento comparável. Assim, os que nos recomendam a adoção de um sistema soviético estão inteiramente equivocados. Há mais uma coisa a ser mencionada. O consumidor americano, o indivíduo, é tanto um comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, é comum vermos um cartaz com os seguintes dizeres: gratos pela preferência, volte sempre. Mas ao entrarmos numa loja de um país totalitário, seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Hitler, o gerente nos dirá: agradeça ao grande líder que está lhe proporcionando isso. Nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que tem que ficar agradecido. Não é o cidadão quem manda é o comitê central, o gabinete central. Esses comitês, os líderes, os ditadores, são supremos ao povo. Cabe simplesmente obedecer-lhes. Bom, esse aqui foi o capítulo 2. Vou deixar o link ali embaixo do capítulo 3, que é a terceira lição, que é o intervencionismo. Se inscreve, dá um like aí para você receber os próximos vídeos. Valeu! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money.